uma vez mais, boa noite e obrigado por estar connosco. Está a acompanhar o Direto ao Ponto aqui na TV Zimbo. Hoje estamos a falar do índice de preços grossista. O meu convidado é o economista Daniel Sapateiro. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Terminamos há pouco a falar dos fatores que contribuem para a variação de preços nos grossistas, aqueles a que nós chamamos nos armazéns, é assim que nós os tratamos vulgarmente, sendo que aqui muito rapidamente e antes de entrarmos para o impacto do câmbio, na lista de produtos que separa, portanto, as classes, nós temos que, por exemplo, nos produtos importados, entre os produtos que mais pesaram, o limão, o frango congelado, o alho, só para dar aqui alguns exemplos, os ovos, a cenoura, a cebola e o tomate. Portanto, produtos que nós, se eu estiver errado, que me corrijam, mas que facilmente nós conseguimos produzir aqui e que se calhar nós estaríamos a retirar alguma pressão sobre a procura de dívidas e assim impactar menos sobre os preços. Corretamente. Aliás, quando nós falámos há pouco deste tipo de produtos do setor agroalimentar ou do setor primário, fazíamos menção a isto e aqui demos exemplos. Nós produzimos limão, produzimos frangos, produzimos alho, produzimos cebolas, mas nós estamos a continuar o processo de importação. Aliás, o curso desta semana recorda-se, e os telespectadores provavelmente, a questão do sal. A produção de sal na nossa província de Benguela com a importação de sal. E, portanto, isto faz às vezes alguma confusão. Exatamente. Mas vamos entrar um pouco aqui para este slide que nos traz a evolução que tivemos no câmbio, que na tua opinião é um dos fatores que também pesa para essa questão das variações no preço. Os espectadores provavelmente estão saudosos em 2012, 2013, quando tínhamos um câmbio de 100 em que éramos felizes e não sabíamos, em que hoje começámos o ano com 365, à data de ontem, 13 de novembro, tínhamos no mercado primário do BNA para venda para os bancos a 661, os bancos a vender a 670 e no mercado informal, portanto, a um câmbio de 800. Obviamente que toda esta diferença de 37%, ela tem consequências nas nossas compras. Alguém sente isso? Sentimos nós, quando nós adquirimos nos armazéns, e aqui estamos a falar dos armazéns, os preços, seja dos produtos hortícolas, seja do pescado, seja das carnes, por venda das caixas que nós compramos, o frango, as coxas de frango e assim sucessivamente. Exatamente. Aqui a questão que mais importante são, de facto, os principais impulsionadores da desvalorização cambial. Portanto, a procura, há aqui uma questão de confiança dos agentes económicos nas divisas e, portanto, elas tendem a comprar divisas para a sua subsistência ou para os negócios e essa procura excede largamente a situação que temos de oferta para divisas e aqui há uma pressão sobre o Kwanza, desvalorizando-se o mesmo. E também sobre as reservas internacionais líquidas ou brutas. Aqui, o câmbio fixo no período de 2017, nós tínhamos essa situação, portanto nós estamos numa questão de um câmbio flutuante, desde 2017. A componente especulativa, e aqui vou pôr a questão do IVA. O IVA entrou em vigor a 1 de outubro de 2019. Com uma taxa de 14% para todo o país, mas depois houve aqui um decreto executivo sobre a questão de uma taxa para a província de Cabinda de 2% sobre as mercadorias. Toda a questão do IVA teve aqui um impacto na questão dos comerciantes. Porquê? Porque eles pensaram que ao faturar com 14%, todos estariam a faturar com 14% e não era essa a questão. Portanto, só o regime geral, as empresas que estavam no regime geral faturariam com 14%, mas todos os agentes, provavelmente, de alguma forma, e contra a lei e a inspeção da Administração Geral Tributária e do Comércio, houve aqui uma especulação para 14% acima, portanto, cobrindo um IVA que supostamente eles teriam que suportar. E, obviamente, aqui o dólar, o euro, funcionam como moedas de refúgio, como também em momentos de guerra o ouro é um produto de refúgio. Estamos mesmo a chegar ao fim. Tens duas propostas finais sobre as soluções que se podem adotar para evitar ou conter esta questão da inflação. Como para os grossistas, para como os clientes, antecipar as compras, para a questão da antecipação da desvalorização cambial, que é permanente, substituir os produtos
importados, se possível, por produtos nacionais, até pela questão da qualidade dos produtos, porque nós sabemos que vêm de navios, vêm de contentores, têm que ser desalfandegados e há esse um processo que pode gerar menor qualidade dos produtos. Evitar desperdícios, isso é uma questão de bom senso. Como é que se consegue fazer isso? Consumirmos aquilo que realmente precisamos e não haver aqui, de facto, dispêndio de bens que nós não temos necessidade de consumo. Exatamente. Ou comprar o necessário e antecipar a aquisição de bens duradouros. E bens duradouros, por exemplo, eletrodomésticos. Nós somos importadores de eletrodomésticos e eles pesam muito no orçamento familiar das famílias. Já mesmo para terminar o último slide. Como nós trazemos sempre soluções, portanto, o controle da moeda emitida e da distribuição no mercado, portanto, há aqui uma questão que, com a substituição da família, do Kwanza pela família 2020, vai haver aqui um impacto e nós poderemos depois, no outro programa, falar sobre esta questão. A produção nacional, aproveitar que temos um programa do PRODES e do PAC para a substituição das importações e produção nacional. Exportação de bens de valor acrescentado, nós não podemos só exportar petróleo e diamantes, essencialmente petróleo, e aqui tem muito a ver com a atividade das empresas. O controle das taxas de juros do BNA, portanto, é aqui que, de facto, a taxa de 15,5, que é a taxa nominal do BNA hoje, ela é um indicador para toda a banca, para os créditos, e aqui é uma das funções do BNA. Já mesmo para concluir. Coordenação entre as políticas cambial. Há aqui umas questões, aqui mais até de política cambial, fiscal e orçamental, que façam, de facto, a contenção da desvalorização cambial, melhoria do ambiente de negócio, algo que também temos muito falado, das empresas poderem funcionar, combate à corrupção, monopólios, oligopólios e uma reforma na justiça. E vou terminar com esta. Do setor da é que nós, justiça. Telegráfico. Telegráfico. Para investidores investirem no nosso país precisam também de uma justiça célere e uma delas é a questão das falências das empresas, da administração das insolvências, que é uma matéria que nós precisamos de facto de verificar isto para pôr uma máquina toda ao serviço das empresas. Ok, muito obrigado, Daniel Sapateiro, o meu convidado para esta edição do Direto ao Ponto, onde tivemos a falar do índice de preço grossista. Uma vez mais, assim também, boa noite. Nós voltamos na próxima semana com mais um tema neste Direto ao Ponto, sempre depois do Jornal da Zimbo, ao sábado. Obrigado e até para a semana.